Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sinta aqui essa saudação que eu deixo para vocês aqui nessa segunda-feira, iniciando a semana já com algumas novidades do São Paulo, que de fato oficializou a saída do treinador Luiz Ubeldia. Então, nós estamos sem comando técnico, a diretoria já trabalha em novos nomes e ainda nesse vídeo a gente vai conversar sobre o principal nome que a diretoria do São Paulo está estudando trazer e que provavelmente será. A gente vai debater um pouquinho sobre esse perfil de treinador que já treinou o São Paulo. Acredito que vocês já saibam de quem eu estou falando, mas primeiro a gente vai fechar esse capítulo de Luiz Ubeldia. Eu falei ontem que surgiu diversas informações e ainda assim, depois que eu desliguei a câmera, que eu fui postar o vídeo, eu fui vendo mais informações e mais e as coisas foram... elas acabaram se unindo, elas acabaram se juntando até chegar no pedido de demissão do Zubeldia. Então, para deixar muito claro, o Zubeldia não foi demitido pela diretoria, ele pediu para sair. Ele sentiu que não conseguiria fazer mais nada pelo elenco do São Paulo, que não conseguiria fazer mais nada pelo time do São Paulo, então ele decidiu oficializar esse pedido à diretoria. Vale ressaltar que na quinta-feira, após o jogo contra o Vasco, quando a gente perdeu de forma humilhante para o Vasco, ele demorou para abrir a coletiva, deu 7 minutos de coletiva, falou algumas coisas, saiu e todo mundo ficou com aquele ar de o que está acontecendo. Inclusive, ele falou na coletiva uma coisa que eu até esqueci de pontuar isso para vocês no vídeo de ontem e eu fui lembrada sobre isso. Ele falou que se os jogadores treinassem da forma que eles estavam jogando, ele jamais colocaria os caras para jogar. Então isso já significava muito de que ele estava insatisfeito. Insatisfeito talvez com o próprio trabalho, insatisfeito também com o que os caras estavam produzindo ou não produzindo em campo. E aí ele deu aquela coletiva super rápida e saiu. As informações que chegam é que já na quinta-feira ele havia pedido para a diretoria do São Paulo a demissão. Ele havia falado que ele gostaria de deixar o cargo, porém, ele foi convencido pela diretoria do São Paulo a permanecer, ou seja, aquele famoso vai dormir que amanhã é um novo dia. Vocês já ouviram esse famoso vai dormir que amanhã é um novo dia? Então, isso acabou dando um pouquinho mais de tempo para ele. Só que, após ele viajar lá para Porto Rico, se não me engano, onde ele reencontrou familiares, ele acabou externando o seu desejo de deixar o São Paulo. Então aqui fica o meu agradecimento ao Zubeldia, que pode ter tido todos os defeitos do mundo. A gente fala que a gente critica o trabalho da pessoa como treinador e não como pessoa. Eu jamais vou ofender qualquer atleta, qualquer treinador como pessoa, porque eu acho que isso não faz sentido ali, independente, quando ele tira o boné, ele é o Luiz Ubeldia. Quando ele tá com o boné, ele é o treinador Luiz Ubeldia. Então aqui fica o meu reconhecimento para ele, principalmente a hombridade que ele teve de reconhecer que ele não conseguiria mais tirar absolutamente nada do São Paulo, e isso é a maior passação de vergonha por parte da diretoria do São Paulo, que é a maior culpada de toda essa situação. Por que eu digo isso? Porque a diretoria teve tanta predileção, a diretoria defendeu tanto o cara, e ele teve mais humanidade do que essa diretoria de chegar e falar: eu não vou conseguir fazer mais nada, não vai sair mais nada, pelo bem do São Paulo eu preciso me retirar. E foi isso que ele fez. Ele saiu, pediu demissão, está oficializado, o perfil oficial já anunciou que as partes chegaram a um acordo e o Zubeldia não é mais treinador do São Paulo. Então, como o ciclo dele se encerra aqui, eu desejo muito sucesso na carreira dele, eu desejo que ele tenha muito sucesso em outros clubes, que ele se aprimore as técnicas dele, que ele consiga ter uma visão diferente do que ele teve no São Paulo. O Zubeldia talvez é o técnico, acho que mais longevo dos últimos anos aqui. A gente teve alguns treinadores, teve o Dorival, que não chegou a ficar um ano no São Paulo, a gente teve o Thiago Carpini, que ficou poucos meses, acho que o Rogério Ceni ficou perto de ter um ano ali, completar um ano, mas acabou sendo demitido após uma vitória, e o Zubeldia foi o técnico mais longevo que nós tivemos nos últimos anos. Só que não deu certo, a gente sabia que não deu certo. É óbvio que o problema estrutural do São Paulo ainda tá lá, porque não é o Zubeldia, então essa troca de treinador, especialmente, não pode mascarar o trabalho ruim que a diretoria do São Paulo vem fazendo,
principalmente nessa situação, na forma como geriu essa situação, porque isso já poderia ter sido resolvido caso após o Paulista vocês tivessem demitido ele. Mas não, vocês esperaram até que o próprio cara, na sua própria autoavaliação, falou assim, putz, não dá mais. Pra mim já é uma situação que não dá mais, eu vou pedir pra sair. Então o próprio cara teve que fazer o que vocês não tiveram culhão de fazer. Quando eu digo vocês, eu digo Chapecó, o Nelson, o Júlio Casares, eu digo vocês da diretoria do São Paulo. Vocês não tiveram culhão de reconhecer que vocês erraram de proteger, que vocês erraram na preparação, que vocês erraram estruturalmente, que vocês erraram em tudo. Vocês não tiveram culhão. E o cara teve, porque ele foi lá, na quinta-feira, ele já pediu pra sair, vocês não deixaram, e agora ele oficializou, formalizou, pediu pra sair e não é mais treinador do São Paulo. Então, obrigada, Luiz Ubeldia, desejo muito sucesso na sua carreira, não tenho nada contra você. Luiz Ubeldia deixa o São Paulo, aqui eu tenho algumas informações. Foram 85 jogos, ele assumiu o São Paulo em abril de 2024, foram 85 jogos, 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando do treinador, o tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão, a equipe ficou em 6º lugar. Então, somente meus agradecimentos ao Luiz Ubeldia, que ele tenha muito sucesso na carreira dele, que dê tudo certo. Eu não desejo nenhum mal para o Ubeldia, eu não desejo que ele dê errado em outros clubes, muito pelo contrário, eu quero que ele seja muito feliz em outro clube, que ele consiga títulos, que ele consiga arrancadas e que ele consiga ser um treinador diferente do que ele foi pro São Paulo. Agora, virando a chavinha, porque agora a gente começa na busca por novos técnicos e aí vai ser aquela coisa até anunciar o substituto, vai ser aquela coisa de que vão especular Deus e o mundo no São Paulo, então já especularam Ramon Dias, já especularam Pedro Caixinha, já especularam Vojvoda, que tá lá empregado no Fortaleza, que já falou não pro São Paulo umas 500 vezes, inclusive tá com a corda no pescoço, ao que tudo indica vai ser dispensado do Fortaleza. Então existem alguns nomes aí no mercado que o São Paulo pode ir atrás. Porém, o que circula na mídia desde hoje cedo, na verdade, são 2 principais nomes. Isso, gente, as minhas pesquisas são feitas em setoristas do São Paulo. Pessoas que são pagas para noticiar coisas do São Paulo que a gente espera encarecidamente que não noticiem bola furada, que não noticiem coisa errada. Existem 2 nomes que estão disponíveis, que o São Paulo está estudando a possibilidade de trazer para treinador. Plano A do São Paulo, segundo alguns setoristas, Hernan Crespo. Para quem não lembra, que é inclusive o principal nome para assumir o comando do São Paulo, é o Hernan Crespo. Para quem não se lembra, ele foi contratado em 2021, na época da pandemia, e a gente conseguiu sair da fila com ele. Nosso título do Paulista foi com Hernan Crespo. Só que, porém, após alguns jogos ruins do Campeonato Brasileiro lá em 2021, a diretoria demitiu ele. Acabou demitindo, pegou todo mundo de surpresa, ninguém acreditava que ele seria demitido. E aí, no meio de uma tarde qualquer, oficializaram a demissão do Crespo. E agora, ele é o principal nome para retornar ao São Paulo. E aí, a gente tem algumas coisas para pontuar aqui. Tá? Eu tô vendo que tem muita gente a favor e tem muita gente contra a chegada do Hernan Crespo, porque o São Paulo estava quase, se não estava na zona do rebaixamento, estava quase na zona do rebaixamento em 2021 com ele. Vamos aos fatos, tá? Pra mim e o Hanna, não é trocar 6 por meia dúzia. Pra mim, o Hernan Crespo é muito mais treinador do que o Zubeldia. Tem muito mais visão de jogo do que o Zubeldia. Hernan Crespo foi campeão por todos os clubes que ele passou, incluindo o São Paulo. Hernan Crespo pegou o time do Jorge Jesus, que muitos torcedores estavam pedindo, que também não é um treinador ruim, mas às custas do São Paulo, não tem como. Não adianta, não tem como a gente fazer essa loucura de trazer o cara. Não tem como. O Jorge Jesus, que é um bom treinador, o Hernan Crespo pegou o time do Jorge Jesus
na semifinal lá da Champions Asiática e com um time inferior, com um time completamente inferior, ganhou do time do Jorge Jesus. Hernan Crespo tem um departamento físico melhor do que o da comissão do Zubeldia, então, na minha visão, não é trocar 6 por meia dúzia, tá? Dos nomes que a gente tem disponível no mercado, eu acredito que, de fato, ele seja o melhor. O que aconteceu da passagem do Hernan Crespo e da demissão? Isso é uma opinião minha, tá, gente? Não foi nada confirmado. A diretoria disse que mandou embora porque não estava entregando resultado. Isso é o que a diretoria diz. Porém, ao que tudo indica, em 2021, vocês lembram quem era o elenco do São Paulo em 2021? Lisieiro, Luan, Miranda, Thiago Volpi, Pablo, Vitor Bueno, Benítez, que não se aguentava em pé, Rigoni. Esse era o elenco do Crespo, que inclusive foi campeão paulista. Quando o Crespo chegou e assumiu o São Paulo, a diretoria do São Paulo falou que o Campeonato Paulista era muito importante e que ele deveria usar todas as forças possíveis para o Paulista. O São Paulo foi campeão e aí a gente começou as outras competições. Então, Brasileirão, Libertadores, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente ganhou do Racing, com o gol do Marquinhos, que hoje tá no Cruzeiro. Só que o time do São Paulo, que já era limitado, já era extremamente limitado naquela época, o time do São Paulo começou a se desmontar em lesões. E ele não tinha. O banco dele, vou mostrar aqui pra vocês. Olha as reservas do São Paulo em 2021. Lucas Perry, Orejuela, Bruno Alves, Rodrigo Freitas, William, Thales, Shailon, Everton Felipe, Vitor Bueno, João Rojas, Galeano e o Pablo. Esse era o elenco do São Paulo em 2021, o banco do São Paulo. E aí vocês lembram que o Rigoni se machucou várias vezes. O Rigoni tava jogando muita bola e se machucou diversas vezes. E quando voltou, não voltou bem. Ele pediu peças para a diretoria. E a diretoria negou. Como ele começou a bater de frente, ele foi demitido. Ok? Ele começou a bater de frente porque ele precisava de elenco. Ele precisava de peças para fazer o time jogar. E a diretoria não fez. Então mandou ele embora. Optou por mandar ele embora, o que é muito fácil para essa diretoria. E aí agora o São Paulo tenta acertar o seu retorno. O São Paulo ainda tem pendências, tá, a pagar para o Hernan Crespo, então o São Paulo está devendo o Hernan Crespo. E mesmo assim tá atrás do treinador para que possa assumir o chapéu do Zubeldia. Acredito que seja uma contratação ruim? Não. Em vista do elenco que ele tinha em 2021, que ele conseguiu fazer os caras serem campeões, em vista do elenco que ele tinha em 2021, para o que tem agora à disposição, não acho que seja uma contratação ruim. Hernan Crespo tem um estilo de jogo que eu gosto, ele tem um estilo que não é tão defensivo, ele gosta muito da ofensividade, mas ele consegue encaixar a defesa, então é um estilo que me agrada muito, fora o ponto que ele gosta muito de base, ele gosta muito de usar base dos times por onde ele passa. Então não acho que seja uma contratação ruim do Hernan Crespo. Plano B do São Paulo, Pedro Caixinha. Esse é o plano B. Esse é o plano B. Vojvoda, como foi muito noticiado, a diretoria não vai atrás do Vojvoda. Até porque ele tá empregado lá no Fortaleza, a gente já ouviu dizer que ele não sai do Fortaleza. Então, deixa o Vojvoda lá e o que a diretoria do Fortaleza vai fazer. Mas entre Pedro Caixinha e Hernan Crespo, honestamente, eu prefiro 1000 vezes o Hernan Crespo. Eu acho que ele tem uma história que dá pra ser continuada, que a gente pode terminar dessa vez com um elenco melhor à disposição dele. Então, realmente, quero ver o que ele pode produzir. A galera precisa desapegar um pouco de 2021, precisa esquecer o que aconteceu em 2021 e voltar os olhos para agora. Ele evoluiu muito desde que ele saiu do São Paulo. Ele treinou outros times desde que ele saiu e a passagem dele por outros times foi muito produtiva. E recentemente ele estava no Brasil, foi assistir o jogo do Brasil, acho, na Arena de Itaquera. Ele foi assistir lá na Neoquímica. E até foi questionado sobre o São Paulo e disse que tem um carinho enorme pelo time. Então,
existe uma grande possibilidade de que ele retorne ao comando do São Paulo após a saída oficializada do treinador Luiz Beldia. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês são a favor da contratação do Hernan Crespo, se vocês acham que é uma boa contratação, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar interagir com vocês. Caso tenha um desfecho ainda hoje, eu vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês, caso o São Paulo feche a contratação de algum treinador hoje, o que eu acho que talvez não vá acontecer. Se acontecer, eu venho aqui e a gente conversa sobre isso, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.